Sabe aquela sensação de tudo novo, mas ao mesmo tempo já conhecido? Foi exatamente assim que eu me senti vendo a nova coleção da Missy. Vamos começar do início. A Missy é uma marca de roupa brasileira e ela faz coleções todos os anos. Só que ela é uma marca que ela traduz muito o suco do Brasil. É impossível tu não olhar e ver que aquilo ali é brasileiro, sabe? E agora, essa última coleção, alguns pontos alugaram um triplex na minha cabeça. E eu vou olhar de novo a coleção aqui e vou ir comentando ao mesmo tempo que eu vou olhando. A coleção dessa temporada, ela é intitulada Dama do Interior. Mas o que alugou um triplex na minha cabeça não foi o fato de ter uma colaboração com o arquiteto, não foi o fato de ser mostrada num cinema, não foi nada disso. Foram alguns detalhes que eu pensei, cara, como é que essa pessoa, como é que o diretor criativo consegue traduzir isso como uma forma brasileira, como uma coisa muito brasileira. Vamos lá. Eu vou botar aí na tela, né? Se der, se eu conseguir, né? Outra coisa também que me chamou a atenção não foi o fato das cores, que eu também acho que é um assunto para um outro tópico, que são cores que eu, na minha cabeça, vão voltar com tudo. Mas assim, basicamente ela começa, daí a modelo ela tá entrando num teatro. E aí o que acontece? Essa coleção, ela foi apresentada num cinema. Então teve um trailer. Geralmente as marcas, elas fazem isso como se fosse um trailer. E a Missy também fez. Eu adoro a Missy. Ah, essa só tem duas roupas. Tá, mas já é mais que uma, né? São duas. Não preciso ter pra adorar uma coisa. Começa aqui. A gente vê nesse segundo vestido aqui que aparece que tem uma textura diferente. E isso me lembra um peixe, uma escama de peixe. Assim, tá, pode ter em outras lojas, em outras marcas? Pode. Mas tu olha isso aqui e tu não tem como tu ver, tipo, isso não é no Brasil. Não é uma coisa tão caricata, por exemplo, uma estampa de peixe, uma coisa assim. Não, é um, é um formato do tecido, é o jeito que ele é feito, é a forma que ele se mexe. Sem falar que a mistura de tecido e de estampa me lembra muito esse tipo de pessoa. Vou botar uma imagem aqui. Me lembra muito isso, porque é uma coisa assim, às vezes combina, dá certo, e às vezes não. Mas ele consegue trazer de uma forma tão elegante, mas mais do que elegante, ele consegue trazer isso de uma forma tão cultural, tão usável, que é de se impressionar. Não tem como tu pensar, isso aqui vai dar. Essas duas estampas vão dar certo. E dão. E dão, sabe? Sem falar também os materiais, ele valoriza muito a materialidade do Brasil. Então a seda, ele utiliza também um couro que é de um peixe, se eu não me engano. Então ele valoriza muito essa estética brasileira. E aqui, ó, exatamente esse acessório que alugou um triplex na minha cabeça e eu não paro de pensar nele. É uma coisa tão simples. E eu fiquei pensando, depois eu falo. Outra coisa me desperta muito nessa coleção é o fato de tudo é novo, mas é um novo conhecido. Porque parece que a gente já viu isso numa casa de uma avó. A gente já viu essa estampa num, não é nem num tecido de um sofá, mas numa manta para um sofá, numa manta de uma almofada. A gente já viu isso, uma capa de almofada. A gente já viu esse tecido na camiseta da senhorinha. A gente já viu, entendeu? Não exatamente esse, mas a gente já viu essa estética. Só que ele consegue traduzir de outra forma, de uma forma contemporânea. Sem falar de questões de modelagem, que isso também já não é muito da minha área, não entendo muito, então não vou comentar sobre isso. Mas dá pra ver que, obviamente, encaixa. Outra coisa também que chama muito atenção, que é o fato de ser dama do interior. Parece que todos esses personagens, essas roupas, a gente já viu no interior. A gente já viu no interior do Brasil. E olhando isso, tu sabe que isso tem no interior do Brasil. Então é como se fosse uma leitura do interior do Brasil para a cidade grande, para o mundo.
sabe? É essa leitura que eu consigo fazer. Desde de crochê, desde os tecidos, crochê com alfaiataria. É muito misturar o neto com a avó. Couro é sempre muito bem trabalhado. Tem muita textura no couro. Ó, a gente já viu pessoas assim no interior. Roupas assim no interior. Estéticas assim no interior. A gente já viu. A impressão que me dá também é que a gente consegue transformar. Claro, a gente consegue transformar todos, né? Mas parece que esses tecidos a gente consegue, esses tecidos, essas estampas, a gente consegue transformar numa estética de mobiliário brasileiro, sabe? Eu consigo claramente ver isso. Eu claramente já vi essa mesma estética em casas brasileiras do interior. Tipo, ponto. As cores também que ele utiliza, isso não se torna uma regra, mas que ele utiliza bastante na Missy, são cores que lembram também o Brasil. No caso, pra mim, né, no meu ponto de vista, é o marrom. É uma vibe aqui, por exemplo, tem uma composição que parece o Agostinho Carrara. Tá, ok, a Gucci faz isso. Mas esse é o Agostinho do Brasil. Esse é o verdadeiro, entendeu? Essa roupa tu vai ver aqui no Brasil. Não sei, pra mim é muito claro, é muito óbvio que isso é Brasil. Não sei se é porque, eu moro aqui, enfim. O mágico, isso que ele consegue traduzir. Ele, toda a equipe, né, enfim. Uma coisa que eu acho muito interessante também é que ele mistura diferentes tecidos na mesma peça. Como, como assim, quem nunca tinha uma roupa que não servia mais e precisou fazer um remendo e daí colocou algum outro tecido ou de outra cor ou de preto para não aparecer tanto. Só que isso é transmitido aqui de uma forma proposital. Por exemplo, num detalhe de um blazer, ser de outro tecido, outra estampa. Isso é claro, para mim isso me lembra essa estética do interior de tu, ficou pequena minha roupa, porque sei lá, eu cresci, vamos fazer um remendo aqui para que pareça bonito, que não dê para ver, mas nesse caso ele quer ver, ele quer que seja visto. E acabou. Sem palavras. Eu sou muito fã dessa marca. E eu acho que é a única marca que eu já vi aqui no Brasil que consegue representar bem o Brasil de uma forma cultural e não caricata. Claro, tem muitos outros estilistas e muitas outras marcas que também conseguem traduzir, mas essa aqui, ela me traz uma identificação, me traz um fator de identificação. E é isso. Voa, Missy. Eu nem lembro se eu me apresentei, mas eu sou o César. Muito obrigada por ter assistido no canal. Esse é o canal Cé. Se tu gostou, deixa um joinha, um like, compartilha. E era isso. Até mais.